O ar no tribunal era tão pesado que mal se conseguia respirar. A juíza Maria Antunes, com o rosto talhado em granito, acabava de... Não, espera. Isso foi depois. Lembro-me bem do silêncio que se seguiu. Aquele tipo de silêncio que faz os ouvidos zumbir, sabem? Éramos todos estátuas. João, o meu ex-marido, parecia ter envelhecido 10 anos em segundos. Inês, a rapariga... Bem, Inês estava a chorar convulsivamente na tribuna. E Ricardo, o meu cunhado, o homem que sempre foi o meu pilar, estava no fundo da sala, a olhar para as botas, como se o chão tivesse todas as respostas. Como chegamos aqui? Perguntam vocês. Às vezes, juro, nem eu sei. É uma névoa, uma sucessão de imagens distorcidas. As pessoas olhavam para a nossa família, para a Ana, o João, a Sofia e o Pedro, e viam a perfeição. Aquela casa linda na Foz do Douro, perto do porto, um BMW preto a brilhar, um SUV prático para mim. Fotos na lareira, uns sorrisos, férias. Eu tinha posto a minha carreira de designer gráfico em pausa para criar os miúdos. Era a mãe da associação de pais, a que fazia os bolos para a escola. Adorava o João, uma devoção silenciosa e sólida. Pensava que a nossa fundação, construída em 15 anos, era inabalável. Ingênua, não é? O primeiro estalido não foi uma explosão. Foi mais uma fissura fininha, quase imperceptível. Começou com as noites tardias no escritório. Uma grande fusão, Ana, sabes como é? A voz dele cansada ao telefone. Eu, sempre compreensiva, guardava o jantar. Mas semanas viraram meses. O cansaço deu lugar a uma energia estranha. Depois, o telemóvel. Um novo apêndice sempre virado para baixo, sempre longe de mim. Uma mensagem vibrava e ele agarrava-o com uma rapidez quase assustadora. Trabalho, resmungava, os dedos a voar pelo ecrã. Passou a atender chamadas no terraço, a porta de vidro fechada, as palavras um murmúrio indistinto contra o som dos grilos. Eu tentei ignorar. Era paranoia minha, dizia a mim mesma. Ele estava sob pressão. Casamento é isto, não é? Ultrapassar as estações difíceis. Atirei-me a planear uma viagem surpresa para o Gerês. Um fim de semana para nós. Quando lhe mostrei a confirmação da cabana, ele mal levantou os olhos do portátil. Que giro, Ana, mas este trimestre está brutal. Impossível ir. O tom dele era seco de desprezo. Não viu a dor nos meus olhos. Ou se viu, escolheu ignorá-la. A cabana foi cancelada. A distância virou um abismo. Os toques casuais desapareceram. Começou a encontrar defeitos em tudo. A maneira como eu punha a louça na máquina. Uma conta que me esquecera de pagar. A confusão na entrada. Era como se estivesse a construir um muro, tijolo a tijolo, com cada crítica. O Ricardo, o irmão mais novo do João, um carpinteiro, mais calmo, mais artista, percebeu. Ele e eu sempre tivemos uma amizade fácil, quase como se ambos estivéssemos um bocadinho à margem do brilho do João. Ele está bem? Perguntou-me o Ricardo uma tarde, depois de ter vindo arranjar uma porta. O João tinha passado por lá a voar, apanhou os tacos de golfe e foi embora com um aceno de cabeça. Está só estressado com o trabalho, respondi, a desculpa a soar vazia até para mim. O Ricardo olhou-me, a expressão cheia de uma simpatia que eu não estava pronta para aceitar. Estresse não te transforma num estranho na tua própria casa, Ana. A prova inegável chegou numa terça-feira. João tinha me dito que ia a Faro para uma conferência de 2 dias. Eu estava a tratar da roupa, esvaziando os bolsos das calças que ele tinha usado no dia anterior. No meio de recibos de café e um pacote de pastilhas elásticas, encontrei um talão de cartão de crédito. Não era do aeroporto, nem de um hotel de negócios. Era da A Orquídea Carmesim, um bar notoriamente caro e íntimo em Matozinhos. A data era da noite anterior, 23h30.
Ele supostamente estaria em casa a fazer as malas para o voo cedo. Sentei-me no chão da lavandaria, o papel tremia-me na mão. O nó frio no estômago virou uma certeza gelada e nauseabunda. As noites tardias, as chamadas secretas, a distância emocional. Não era sobre uma fusão. Era sobre uma mulher. Comentário pessoal. Olhem, tenho que parar aqui um bocado. Toda essa situação, a maneira como ele montou tudo, as mentiras, foi de uma complexidade absurda. Eu era uma mulher adulta com 2 filhos e de repente senti-me como uma detetive num filme péssimo. Quem é que vive assim? Quem é que consegue manter uma vida dupla com tanta normalidade? No porto de onde venho, a gente diz que a casa da Barra é longe, pois a barra que ele pôs na nossa vida foi bem longe. Sinceramente, a ideia de que o teu companheiro, o pai dos teus filhos, é capaz de tamanha falsidade é algo que não te entra na cabeça até que te esbofeteia. Pensava que éramos um daqueles casais que superavam tudo, que o amor era uma coisa resiliente. Mas afinal, o amor não sobrevive a bombas nucleares, pois não? O que mais me choca mesmo agora é a frieza, a ausência de humanidade, a forma calculada com que ele foi destruindo tudo para construir algo novo em cima das cinzas. E a mim, ele queria ver-me reduzida a cinzas. É assustador pensar na capacidade que algumas pessoas têm de manipular a realidade para o seu próprio benefício. Será que acreditam mesmo nas suas próprias mentiras? Ou será que simplesmente não se importam? É uma questão que me assombra. Mas pronto, de volta à história, que a vida não esperou pelas minhas dúvidas. Fim do comentário pessoal. Não houve uma explosão de raiva, sabem? Em vez disso, uma calma fria e metódica apoderou-se de mim. Lágrimas seriam um luxo que eu não podia dar-me. A minha mente mudou para o modo de autopreservação. Por anos, fui uma esposa. Agora precisava de ser uma detetive. Ele voltou da conferência em Faro com presentes para os miúdos e um perfume duty-free para mim. Beijou-me a bochecha. O cheiro do perfume caro misturava-se com umas notas florais estranhas na gola da camisa dele. Sorri, um sorriso frágil e quebradiço. Esperei até que a casa estivesse em silêncio. As respirações rítmicas da Sofia e do Pedro eram o único som. Esgueirei-me até o escritório dele. Há anos que eu respeitava a privacidade dele, mas a privacidade era um privilégio da confiança. E a confiança tinha sido incinerada. O portátil tinha senha, mas o tablet que ele usava mais casualmente não. As minhas mãos tremiam ao abrir o e-mail. Não demorou muito. Numa pasta de promoções, havia uma série de e-mails de um nome que eu não reconhecia. Inês Ferreira. Os assuntos eram inocentes. Mas o conteúdo? Pura intimidade. Mal posso esperar para te ter só para mim de novo. A noite passada foi incrível. Estou a contar os segundos. Depois encontrei-o. Uma confirmação de hotel. A Estância Pinhal Verde, um spa a 2 horas de distância. Era para o fim de semana seguinte, o que ele dissera que estaria bloqueado por um retiro corporativo obrigatório. A reserva era para a suíte nupcial. O nome na reserva, ao lado de João Lemos, era Inês Ferreira. Uma onda de náusea. Percorri os e-mails. Inês era uma analista júnior na empresa dele. Jovem, ambiciosa e, a julgar por uma foto, deslumbrantemente bonita. O golpe final foi um link para uma galeria de fotos pública de um jantar de prêmios da empresa. Havia dezenas de fotos do João no pódio. E ao fundo de várias fotos, pessoal, e numa foto espontânea à mesa, estava Inês. Olhava para ele com uma adoração pura. Numa foto, a mão dele repousava nas costas dela. Era tão público, tão descarado. Ele não estava só a atrair, ele estava a exibir. Fechei o tablet com um sabor amargo e metálico na boca. A calma evaporara-se, substituída por uma dor profunda e tremenda. Isto não era um erro passageiro. Era uma vida paralela,
Uma decepção calculada que durava há meses, talvez mais. Cada amo-te, cada sorriso partilhado à mesa de jantar no último ano, agora parecia uma performance, uma zombaria cruel da vida que eu pensava ter. Decidi não confrontá-lo à meia-noite. Precisava de ser estratégica. No dia seguinte, liguei a uma amiga, a Marta Alves, uma assistente jurídica, e pedi uma recomendação para a melhor advogada de divórcio no Porto. Não apenas boa, Marta, especifiquei, a minha voz baixa e firme. Preciso de um tubarão. Munida do nome Doutora Eliana Dias, comecei a preparar-me silenciosamente. Fotografei os e-mails do tablet, fiz cópias dos extratos bancários, declarações de impostos. Documentei cada noite tardia, cada desculpa, cada mentira num diário. Estava a construir um arsenal. A confrontação aconteceu uma semana depois, um domingo à noite. Os miúdos estavam com a minha mãe. A casa estava silenciosa. O João estava na sala a ver golfe, um copo de scotch na mão. Entrei e desliguei a televisão. Ele olhou, irritado. Ei, eu estava a ver. Precisamos de falar, João, disse eu, a minha voz desprovida do calor habitual. Não pode esperar? É a ronda final. Não, disse eu. Não pode. Quem é Inês Ferreira? A reação foi instantânea e reveladora. Um vislumbre de pânico nos olhos, rapidamente mascarado por indignação. Do que é que estás a falar? É só uma colega de trabalho. Ele já estava a tentar manipular-me. Andaste a espiar, Ana. Isso é uma séria quebra de confiança. Não te atrevas a falar-me de confiança. Rebati, a minha voz a subir. Não te atrevas. Eu sei da orquídea carmesim. Eu sei da conferência de Faro que nunca aconteceu. E sei da tua escapadela romântica para a estância Pinhal Verde este fim de semana. O sangue esvaiu-se do rosto dele. A arrogância desapareceu, substituída por um olhar frio e duro. Tinha sido apanhado e, sem o seu escudo de mentiras, a sua verdadeira natureza emergiu. Pronto, ele cuspiu, levantando-se. Queres saber? Ótimo! Sim, estou a ver alguém. O nome dela é Inês. Ele disse-o com uma crueldade desafiadora. A confissão abrupta, desprovida de qualquer remorso, foi mais dolorosa do que as mentiras. Por que, João? Sussurrei, a força de esvair-se de mim. Depois de 15 anos, a nossa família... Ele riu, um som curto e feio. A nossa família... Vênus, Ana. Isto é uma farsa. Somos colegas de casa há anos. Estava a sufocar. Quero uma vida. Quero paixão, excitação. A Inês dá-me isso. Ela vê-me como sou, não só como um multibanco ambulante e um faz-tudo. Cada palavra era um golpe calculado para ferir, para desviar a culpa. Ele estava a reescrever toda a nossa história para justificar a sua traição. Então é isso? Perguntei, a minha voz a tremer. Vais deitar-nos fora. Não há nada para deitar fora, disse ele, a voz gelada. Acabou, Ana. Já tinha acabado há muito tempo. Quero o divórcio. E já que andaste a espiar, pode saber o resto. A Inês está grávida. Vamos ser uma família. Uma família feliz a sério. A sala girou. Grávida. A palavra ecoou no silêncio sufocante. Não era só um caso. Era uma substituição. Ele não tinha apenas construído uma nova vida. Tinha criado uma nova família para suplantar a antiga. Eu olhei para o homem que tinha amado, o pai dos meus filhos, e vi apenas um estranho cruel e sem remorsos, que acabava de declarar guerra. Os dias que se seguiram foram um borrão de choque e atividade frenética. A palavra divórcio pairava no ar da nossa linda casa, um poluente tóxico que sufocava a vida em cada divisão. O João mudou-se para o quarto de hóspedes, uma presença silenciosa e hostil. Falava-me apenas quando necessário, as palavras curtas e frias.
Ele estava ali para que eu quebrasse, que implorasse, que me transformasse na mulher histérica que ele já me estava a pintar para os advogados. Mas eu, guiada pelo conselho firme da doutora Eliana Dias, não quebrei. Não te engajes, não discutas. Documenta tudo. Ela instruíra no nosso primeiro encontro. Ele traçou as linhas de batalha. O nosso trabalho é ser mais inteligente e mais preparada. O primeiro ataque oficial veio uma semana depois. Um mensageiro entregou um envelope grosso. Lá dentro, aninhada entre os primeiros papéis do divórcio, estava um pedido de custódia total, física e legal, da Sofia e do Pedro. Li o documento e o ar faltou-me. Não era um pedido padrão, era um assassinato de caráter. João, através do seu advogado caro, um tubarão do centro do porto chamado Dr. Rui Costa, tinha criado uma narrativa que me pintava como uma mãe instável, negligente e emocionalmente volátil. O pedido citava o meu comportamento errático nos últimos meses, as minhas acusações paranoicas e a minha espionagem obsessiva. Mencionava a minha decisão de ser mãe a tempo inteiro, não como um sacrifício, mas como um sinal da minha falta de ambição e conexão com o mundo, sugerindo que eu era um modelo inadequado. Tinha transformado a minha dor e ansiedade com o seu caso num retrato de instabilidade mental, referenciando até uma terapeuta que eu tinha consultado brevemente há 2 anos para a gestão de estresse como prova de uma condição psicológica pré-existente. A parte mais venenosa era a conclusão. O Sr. Lemos está preparado para oferecer aos filhos um lar estável, amoroso e financeiramente seguro, com 2 pais, com a sua nova parceira, a senhora Inês Ferreira, que espera o seu primeiro filho. Ele procura retirar as crianças do ambiente caótico e emocionalmente prejudicial criado pelo estado atual da mãe e proporcionar-lhes a consistência de que necessitam desesperadamente. Era uma obra-prima de crueldade concebida para me aterrorizar e submeter. Ele estava a usar os nossos filhos como a arma derradeira e a sua nova amante grávida como trunfo. Senti uma raiva tão pura e quente que quase me consumiu. Ele ia levantar-se num tribunal e alegar que a mulher com quem me tinha traído era uma mãe melhor do que a mulher que tinha dedicado a última década da sua vida a criar os filhos deles. A casa virou uma zona de guerra fria. João começou uma campanha de guerra psicológica. Falava alto ao telefone com Inês para que eu ouvisse, usando nomes doces e falando do quarto do futuro bebê. Acidentalmente deixava o tablet aberto em sites de carrinhos de bebê e móveis de criança. Comprava presentes caros para a Sofia e para o Pedro. Uma nova consola de jogos, uma boneca de marca, posicionando-se subtilmente como o pai divertido e benevolente, enquanto eu era a que impunha os trabalhos de casa e a hora de deitar. O meu rosto marcado por uma tristeza constante e cansada. Os miúdos estavam no fogo cruzado, a confusão e a dor deles uma presença palpável. "Por que é que o papá está a dormir no quarto de hóspedes?" perguntou o Pedro uma noite, o seu pequeno rosto amarrotado de preocupação. "Ele está zangado conosco?" "Não, meu amor, claro que não." Eu o tranquilizei, o meu coração a partir-se. Os adultos é que têm de resolver algumas coisas às vezes. A Sofia, mais velha e mais perspicaz, estava retraída e silenciosa. Eu encontrava-a sentada à janela, a olhar para a rua. Sabia que a minha filha ouvia os sussurros curtos e zangados, sentia a tensão glacial que substituíra o calor na nossa casa. Ricardo, o irmão do João, tornou-se a minha única tábua de salvação. Ele estava horrorizado com as ações do irmão. Ligou ao João e eu conseguia ouvir os gritos através da porta fechada do escritório. "Custódia total, estás louco?" A voz de Ricardo rugia. "Depois do que fizeste, vais arrastar estes miúdos para o inferno e tentar tirá-los da mãe?" A resposta do João foi mais baixa, mas a confiança complacente era inconfundível. Ricardo saiu da casa mais tarde, o rosto vermelho de raiva. Olhou para mim, a sua expressão uma mistura de fúria e impotência.
Desculpa, Ana, já nem sei quem ele é, disse, abanando a cabeça. É como se o dinheiro e o poder finalmente o tivessem apodrecido por dentro. O que precisares, estou aqui. Testificarei por ti. Direi ao tribunal o quão dedicada mãe tu és. A sua lealdade era um bálsamo para os meus nervos à flor da pele. Ele arranjava uma dobradiça solta, ajudava o Pedro a fazer um diorama para a escola, ou simplesmente sentava-se comigo, partilhando um bule de chá. A sua presença constante, um escudo temporário contra a tempestade. Ele era o único que me via, não como a ex-mulher instável do João, mas como Ana, a mulher a quem o irmão tinha feito tanto mal. Mas à medida que a data da audiência se aproximava, uma subtil nota de discórdia começou a surgir no comportamento do Ricardo. A âncora firme começou a desviar-se. Um olhar assombrado entrou nos seus olhos. Uma familiar furtividade que eu reconheci com um nó no estômago. Começou a cancelar os nossos planos à última da hora. Desculpa, um cliente tem um trabalho urgente. Ele enviava por mensagem, a desculpa é a soar fraca. Uma noite ele estava a jantar e enquanto ajudava a limpar a mesa, o telemóvel dele vibrou no balcão. O ecrã acendeu-se por uma fração de segundo, mas foi tempo suficiente para eu ver o nome na notificação da mensagem. Inês. Ricardo agarrou o telemóvel com uma velocidade de pânico demasiado reveladora. Embaralhou-se, o rosto a ficar vermelho vivo. Inês, ele gaguejou sem olhar para mim. É o meu fornecedor de madeira, a Jessup Madeira. Eles encontraram aquele carvalho que eu procurava. A mentira era desajeitada, patética e totalmente transparente. Não havia Jessup Madeira. Eu conhecia todos os seus fornecedores. O pavor frio que tinha sido meu companheiro constante por meses encontrou um novo alvo. A minha mente, reprogramada pela traição do João, começou a girar com possibilidades terríveis. O Ricardo estava a manipular-me? Era um espião do irmão? Ou seria outra coisa? Algo ainda mais emaranhado e impensável. Odiávamos a desconfiança. Odiávamos que o veneno do João tivesse contaminado a única relação que eu pensava ser segura. Mas eu já não podia dar-me ao luxo de ser ingênua. A confiança era um luxo que eu tinha perdido. O ponto de ruptura chegou numa quinta-feira. Ricardo ligou-me, a voz tensa. Disse que tinha de ir ao outro lado da cidade, a um armazém de madeira especializado, numa zona industrial, para ver uns carvalhos reciclados. Parecia agitado, e a desculpa soava ensaiada. Uma necessidade desesperada e feia da verdade de qualquer terreno sólido apoderou-se de mim. Assim que o autocarro escolar recolheu a Sofia e o Pedro, entrei no meu SUV, o coração a bater contra as costelas. Senti uma profunda vergonha, como se eu fosse a traidora. Mas o não saber era pior. Conduzi até um ponto de observação perto do armazém, com o estômago às voltas. Poucos minutos depois, a velha carrinha Ford do Ricardo passou a roncar, mas não abrandou. Passou completamente pelo armazém e continuou, dirigindo-se a uma parte da cidade que eu não conhecia bem. Uma área mais nova e anônima, cheia de grandes complexos de apartamentos modernos. Lugares construídos para vidas transitórias e segredos. As minhas mãos apertaram o volante enquanto eu o seguia. O ato parecia surreal, como algo saído de um filme. Essa não era a minha vida. A minha vida era levarem os miúdos para a escola e reuniões de pais e professores. Mas agora era a minha vida. Era uma vida de seguir pessoas e descobrir mentiras. A carrinha do Ricardo virou para o parque de estacionamento para visitantes de um grande complexo estéril chamado Edifício Vidânia. Ele desligou o motor e sentou-se por um longo momento, a cabeça encostada ao volante, como se estivesse a reunir forças para uma provação. Finalmente saiu, olhou à volta com uma energia nervosa e culpada e desapareceu pelas portas de vidro principais do edifício. Estacionei do outro lado da rua,
A minha mente uma tempestade frenética de perguntas. Uma hora arrastou-se, cada minuto estendendo-se numa eternidade. Eu estava prestes a desistir, a atribuir tudo à minha própria paranoia, quando as portas de vidro se abriram novamente. Ricardo emergiu. E não estava sozinho. A mulher ao lado dele era instantaneamente reconhecível, mesmo à distância. Era Inês Ferreira. E estava visivelmente, inegavelmente grávida, o inchaço da barriga a forçar o tecido de uma simples t-shirt. Perdi o fôlego. O mundo pareceu inclinar-se e ficar turvo nas bordas. Isto não estava certo. A imagem não fazia sentido. Não estavam a sorrir. Não estavam amigáveis. Estavam parados mesmo à entrada, os corpos rígidos de tensão. Os braços de Inês estavam enrolados à volta do estômago, um gesto protetor e defensivo. O rosto do Ricardo era uma máscara de pura angústia. Ele gesticulava com as mãos, a postura implorante. Estavam no meio de uma discussão desesperada e acalorada. 1000 cenários explodiram na minha mente, cada um mais doloroso do que o anterior. Estaria o Ricardo a confrontá-la em meu nome? Estaria a ameaçá-la? Ou seria algo muito pior? Eu tinha de saber. Não podia construir a minha luta sobre uma base de meias-verdades. Os meus olhos correram procurando cobertura. Uma grande sebe, um silvado, perto da entrada do edifício, ofereceu um esconderijo. Fingindo uma chamada, saí do carro, as pernas instáveis. Caminhei pela calçada, a minha voz um murmúrio baixo para o telemóvel desligado, mantendo a cabeça baixa até estar perto o suficiente, protegida pelos ramos folhosos. O vento trazia-me as palavras deles em fragmentos nítidos e devastadores. Não há outra maneira, Ricardo. É tarde demais. A voz de Inês era fina e esgarçada de pânico. Ele está mesmo convencido. Acha que este bebê é a redenção dele. Redenção? A voz de Ricardo era um sussurro cru e agoniado. Não é redenção, é uma mentira. Não podemos deixá-lo fazer isto. Não podemos deixá-lo levantar-se no tribunal e tirar os filhos da Ana, usando o nosso bebê como arma. O nosso bebê. As duas palavras não se registraram no meu cérebro, mas detonaram na minha alma. Uma onda de vertigem apoderou-se de mim e cambaleei, a minha mão apoiando-se na parede de tijolo da sebe. O mundo ficou em silêncio, os sons do trânsito e da vida desvanecendo-se num rugido distante e oco. O nosso bebê. Não do João e da Inês, mas do Ricardo e da Inês. O irmão bondoso e solidário, o amigo justo e zangado, a minha rocha, a minha âncora. Era tudo uma mentira. Uma mentira de uma complexidade tão profunda e grotesca que quase desafiava na crença. O seu apoio por mim não era apenas lealdade, era penitência. A sua raiva pelo João não era apenas por mim. Era a fúria de um homem a ver um ladrão a preparar-se para roubar algo precioso que ele próprio já tinha abandonado. João vai destruir-te. Inês estava a soluçar agora, as suas palavras sufocadas. Ele vai destruir-nos a ambos se lhe contares agora, depois de tudo isto. E se eu não contar? Ricardo respondeu, a voz a rachar com uma dor tão profunda que era visceral. Qual é a alternativa? Deixar o nosso filho chamar pai ao meu irmão? Ficar de braços cruzados e ver a única mulher boa que alguma vez conheci perder os seus filhos por causa de uma confusão que eu ajudei a criar? Não consigo viver com isso, Inês. Não consigo. Recuei da sebe, os meus movimentos rígidos e robóticos. Eu era um fantasma a assombrar as margens da minha própria vida despedaçada. Voltei para o carro, a minha mente um turbilhão de choque, traição e uma visão súbita e terrivelmente clara do caminho a seguir. Eu tinha procurado um escudo, um pequeno trunfo para proteger os meus filhos. Em vez disso, acabava de receber uma bomba nuclear. A mentira era a fundação de todo o caso do João, e eu agora tinha o detonador. Conduzi para casa num estado de torpor completo, as ruas familiares do meu bairro parecendo alienígenas e estranhas.
Quando entrei na casa vazia, fui direto ao telefone e liguei à minha advogada. A minha mão tremia, mas a minha voz, quando falei, era tão fria e firme como aço. Eliana, disse eu, é Ana Lemos. Aconteceu algo. O caso mudou completamente. Precisamos de nos reunir agora mesmo. O tribunal parecia uma tumba, um espaço concebido para intimidar e diminuir, com as suas paredes de mogno e os retratos a óleo de juízes de rosto severo de décadas passadas. Senti o frio do chão de mármore polido através das solas finas dos meus sapatos, o ar denso com o cheiro de papel velho, cera de chão com cheiro a limão, e uma ansiedade coletiva que parecia zumbir com o som baixo e opressivo do sistema de ventilação do edifício. Do outro lado do corredor central, um abismo impossível, sentava-se João. Ele não estava apenas a usar um fato, estava a usar uma armadura. Um fato azul marinho escuro, feito à medida, afiado nos ombros e perfeitamente apertado na cintura, desenhado para projetar uma imagem de autoridade inabalável e sucesso. Ao lado dele, o seu advogado, Dr. Rui Costa, baralhava papéis com uma confiança profissional, quase aborrecida. Era um predador em repouso, confortável no seu habitat natural. Algumas filas atrás deles, Inês Ferreira era um toque estratégico de cor no mar de tons sombrios. Usava um vestido de maternidade amarelo-manteiga, uma cor suave e inocente que enquadrava a sua barriga de grávida como um farol de vida e esperança. Era um disfarce, eu sabia, tão cuidadosamente escolhido quanto o fato do João. Estava ali para ser a prova A no caso do futuro íntegro e estável do João. E no fundo, uma figura solitária encolhida nas sombras da galeria pública, estava Ricardo. Parecia ter envelhecido uma década num mês. A sua postura, geralmente descontraída, desaparecera, substituída por um desleixo tenso e quebrado. Ele olhava para as pontas riscadas das suas botas de trabalho, incapaz de encontrar os olhos de ninguém. Era um homem a carregar um peso tão grande que ameaçava pulverizá-lo. Sentei-me ao lado da doutora Eliana Dias, as minhas mãos tão apertadas no colo que os meus nós dos dedos eram montanhas brancas numa paisagem pálida. Eliana, um pilar de calma no seu fato cinzento carvão, deu-me um aceno breve e reconfortante. Respira fundo, ela murmurou, exatamente quando a voz do oficial de justiça troou. Todos de pé. A juíza Maria Antunes entrou, as suas vestes pretas a arrastar-se atrás dela. Era uma mulher na casa dos 60, cujo rosto parecia esculpido em granito, os seus olhos não perdiam nada. Sentou-se na sua cadeira de encosto alto, o seu olhar varrendo a sala antes de pousar na mesa do peticionário. Dr. Costa, pode começar. Dr. Rui Costa levantou-se com uma graça fluida e reptiliana. Obrigado, Vossa Excelência. O peticionário chama o senhor João Lemos ao depoimento. João caminhou para a tribuna das testemunhas com a passada confiante de um homem acostumado a ser o centro das atenções. Depois de jurar, sentou-se na cadeira, ajustando o paletó e dirigindo um olhar de solenidade grave à juíza. Durante a hora seguinte, o Dr. Costa conduziu-o através de uma performance magistral. João falou do seu amor pela Sofia e pelo Pedro, a sua voz carregada de emoção perfeitamente cronometrada. Contou anedotas de devoção paternal. A treinar equipas de futebol, a ajudar com trabalhos de matemática impossíveis, a ler histórias para dormir. Então Dr. Costa guiou-o suavemente para o cerne do seu argumento. Senhor Lemos, isto deve ser incrivelmente difícil. Pode descrever ao tribunal as mudanças que observou no comportamento da sua esposa que o levaram a crer que os seus filhos estavam num ambiente pouco saudável? João suspirou, uma exalação longa e lamentosa de arrependimento fingido. Olhou para mim, não com raiva, mas com uma piedade cuidadosamente praticada. Foi um declínio lento, ele começou, a voz baixa e triste. Ana tornou-se frágil,
propensa a crises de profunda melancolia num momento e depois a explosões súbitas de raiva no seguinte. Eu chegava à casa depois de um dia de 16 horas no escritório e encontrava-a a chorar, mas ela não conseguia dizer-me por quê. Depois começou a fazer estas acusações descabidas. Ele inclinou-se para a frente como se estivesse a partilhar uma dolorosa confidência com a juíza. Houve uma noite em particular. Pedro tinha uma febre ligeira, nada de grave, mas Ana convenceu-se de que era algo terrível. Ficou acordada a noite toda a andar de um lado para o outro, frenética. Quando tentei acalmá-la, dizer-lhe que era normal uma criança ter uma pequena febre, ela acusou-me de não me importar. Começou a gritar que eu era um pai ausente, que eu desejava que ele estivesse mais doente para ter uma razão real para faltar ao trabalho. Disse tudo no corredor, alto o suficiente para Sofia ouvir do quarto dela. Foi um colapso emocional incontrolável por nada. Percebi então que as crianças estavam a ser expostas a um nível de instabilidade verdadeiramente prejudicial. Uma onda de raiva quente e desorientadora apoderou-se de mim. Ele tinha pegado num momento de genuína preocupação materna. Uma noite em que eu estivera ansiosa, porque ele estava incontactável no telemóvel por horas, e torcera-o num retrato de uma mulher louca. O sangue zumbia-me nos ouvidos. Senti um desejo primal de me levantar e gritar a verdade. Mas a mão da Eliana pousou suavemente no meu antebraço, uma pressão silenciosa e firme que me prendeu à cadeira. O Dr. Costa deixou a imagem pairar no ar antes de passar para a sua conclusão triunfante. E agora, Sr. Lemos, está a construir uma nova vida. Fale ao tribunal sobre a sua parceira, a Sra. Ferreira. O rosto do João suavizou-se. Virou o olhar para o fundo da sala, encontrando Inês e oferecendo um pequeno sorriso protetor. Inês é a minha rocha. É a pessoa mais bondosa e estável que alguma vez conheci. Trouxe paz e luz de volta à minha vida. E como o tribunal sabe, estamos à espera de um filho. A voz dele embargou e ele fez uma pausa, enxugando o canto do olho com um dedo. Tudo o que quero é dar aos meus filhos, Sofia e Pedro, o lar que merecem, um lar calmo, amoroso, com 2 pais. Quero acolhê-los na nossa família crescente e dar-lhes uma vida feliz e pacífica. A performance foi de tirar o fôlego pela sua audácia. Ele era o salvador valente, a resgatar os filhos de uma mãe volátil. Quando terminou, um silêncio pesado preencheu a sala. A juíza Maria Antunes fez uma anotação no seu bloco, o rosto tão impassível como sempre. Dr. Eliana Dias, a sua testemunha. Eliana levantou-se, os seus movimentos deliberados. Aproximou-se da tribuna das testemunhas, não como uma acusadora, mas como alguém que busca meras clarificações. Sr. Lemos, começou ela, o seu tom conversacional, pintou um quadro muito claro da sua dedicação como pai. Testemunhou que frequentemente trabalha 16 horas por dia, correto? É o que é preciso para sustentar a minha família, disse ele, estufando ligeiramente o peito. Claro, e na noite de 12 de maio do ano passado, disse à sua esposa que estava a trabalhar até tarde na aquisição Henderson. Não disse? João hesitou. Isso parece correto. Mas o seu extrato do American Express, que temos aqui como prova B, mostra uma cobrança às 23h37 de um bar de cocktails chamado A Orquídea Carmesim. Um estabelecimento muito caro, muito íntimo, creio eu. A reunião da aquisição Henderson foi realizada num bar, Sr. Lemos. O Dr. Costa levantou-se de repente. Objeção. A colega está a importunar a testemunha. Ele foi quem mencionou as suas longas horas de trabalho, Vossa Excelência. Eliana rebateu. Estou apenas a estabelecer um padrão. Permitirei brevemente, a juíza cortou. Responda à pergunta, Sr. Lemos. A mandíbula do João apertou-se. Posso ter parado para uma bebida depois do trabalho com a sua colega, Inês Ferreira?
O rosto dele ficou rígido. Sim. Então não estava a trabalhar até tarde. Estava a mentir à sua esposa enquanto estava num encontro romântico com a sua amante. É isso correto? Objeção sustentada. O tribunal tirará as suas próprias conclusões. Dr. Eliana Dias, continue. Eliana continuou implacavelmente. Desmantelou a narrativa dele peça por peça, usando os seus próprios registros financeiros e registros de chamadas para expor a teia de engano. A cada pergunta, o verniz polido do João rachava um pouco mais. As suas respostas tornavam-se mais curtas, a sua postura confiante contraiu-se num aperto defensivo. Ele já não era o pai nobre. Era um adúltero, apanhado numa série de mentiras irrefutáveis. Finalmente, Eliana fez uma pausa, deixando o peso da sua desonestidade exposta a sentar sobre o tribunal. Testemunhou que as suspeitas e acusações da sua esposa eram sinais de paranoia e instabilidade. Mas, dado o que acabamos de estabelecer, as mentiras constantes, os encontros secretos, a vida oculta, não acha que intuição seria uma palavra mais precisa, Sr. Lemos? Antes que o Dr. Costa pudesse objetar, Eliana virou-se. Não tenho mais perguntas para este charlatão, Vossa Excelência. Um murmúrio percorreu a galeria. O Dr. Costa, parecendo abalado, levantou-se rapidamente. O peticionário descansa, Vossa Excelência. Muito bem, disse a juíza Maria Antunes, virando-se para Eliana. Dr. Eliana Dias, pode chamar a sua primeira testemunha. Obrigada, Vossa Excelência, disse Eliana, a sua voz de repente ressoando com uma nova e potente clareza. A defesa chama a senhora Inês Ferreira ao depoimento. O anúncio caiu como um golpe físico. Um suspiro coletivo sugou o ar da sala. A cabeça do João virou-se, o seu rosto uma máscara trovejante de descrença e fúria, dirigida ao seu advogado. O Dr. Costa, pela primeira vez naquele dia, estava completamente confuso, levantando-se tão rapidamente que a sua cadeira arrastou alto no chão. Objeção, Vossa Excelência. A mais forte objeção possível. A senhora Ferreira não está na lista de testemunhas da defesa. Isto é uma emboscada. É prejudicial e uma violação flagrante das regras de descoberta. A juíza Maria Antunes ergueu uma mão, silenciando-o. Olhou para Eliana, os seus olhos a brilhar com o que poderia ter sido curiosidade. Dr. Eliana Dias. Vossa Excelência, disse Eliana calmamente. O Dr. Costa e o seu cliente fizeram da senhora Ferreira e do seu filho, ainda não nascido, a pedra angular da sua petição. Apresentaram-na como o paradigma de estabilidade que justifica arrancar 2 crianças à sua mãe. O seu caráter, a sua situação e a sua credibilidade não são, portanto, apenas relevantes. São a questão central perante este tribunal. Temos o direito de questionar o fundamento sobre o qual todo o seu caso assenta. A juíza considerou isto por um longo momento. O argumento é sólido. O seu cliente tornou-a relevante, Dr. Costa. Eu permito. Objeção indeferida. Senhora Ferreira, por favor, aproxime-se da tribuna. Inês parecia ter sido atingida. Os seus olhos arregalados de terror esvoaçaram do Dr. Costa para um João fervilhante que não podia oferecer-lhe nada além de um olhar furioso e desamparado. Como que em transe, ela levantou-se e fez a longa e solitária caminhada até a tribuna das testemunhas, a mão a acarinhar protetoramente a barriga. Depois de prestar juramento, Eliana aproximou-se dela, o seu comportamento suavizando-se de procuradora para tia preocupada. Senhora Ferreira, obrigada por estar aqui. É um vestido adorável. Parece absolutamente radiante. Obrigada, Inês sussurrou, a sua voz mal audível. Agora o senhor Lemos testemunhou que a senhora espera um filho dele. Uma ocasião feliz. Está correto? Sim, Inês conseguiu. Os seus nós dos dedos brancos onde agarrava a tribuna. E tem uma data prevista de parto? Dezembro, 5 de dezembro.
Eliana la sentiu pensativamente, fazendo uma pequena anotação no seu bloco. 5 de dezembro. Então, se contarmos para trás, isso colocaria a data da concessão a Algures em meados de março, mais ou menos alguns dias. Essa linha temporal parece-lhe correta? Inês remexeu no tecido do seu vestido amarelo, que amarrotou. Eu acho que sim, sim. E onde estava o Sr. Lemos em meados de março? Sejamos específicos. A semana de 14 a 21 de março. A mente de Inês ficou em branco. O pânico começou a nublar os seus olhos. Olhou para o João, um apelo desesperado e silencioso por ajuda. Eu não me lembro exatamente. Não se lembra? Eliana perguntou, a voz ainda suave. Essa parece uma semana bastante importante para um casal a conceber o seu primeiro filho. Talvez eu possa ajudar a refrescar a sua memória. Eliana voltou para a sua mesa, pegou num arquivo fino e aproximou-se do escrivão. Vossa Excelência, gostaria de apresentar como prova da defesa A o itinerário de viagem certificado e os relatórios de despesas do Sr. João Lemos, fornecidos sob intimação pela agência de viagens corporativas da sua empresa. Entregou uma cópia ao Dr. Costa, cujo rosto ficou mais pálido ao lê-la, e depois colocou outra na beira da tribuna das testemunhas. Senhora Ferreira, se fizesse o favor de olhar para este documento, ele confirma que de 14 a 21 de março, o Sr. Lemos estava a participar numa cimeira de finanças internacionais no Dubai. Eliana deixou o nome da cidade pairar no ar, um facto final e fatal. O silêncio no tribunal era absoluto, quebrado apenas pelo farfalhar frenético de papel, enquanto o Dr. Costa tentava encontrar um contra-argumento que não existia. Eliana deu um passo em frente para a tribuna, a sua voz baixando, perdendo todo o calor e tornando-se tão afiada e fria como um caco de gelo. Então, deixe-me perguntar novamente, Sr. Ferreira, como é possível que tenha concebido uma criança com o Sr. João Lemos em meados de março, quando ele estava fisicamente localizado do outro lado do planeta? Inês ficou ali, presa. O seu mundo cuidadosamente construído desmoronava-se em tempo real. A sua boca abriu-se, depois fechou-se. Um soluço abafado escapou dos seus lábios. Os seus olhos cheios de lágrimas encontraram os do João. Mas o rosto dele era uma tela de compreensão horrível. E naquele momento, algo dentro de mim partiu. A barragem cuidadosamente construída da minha compostura, que retinha 15 anos de amor, 1 ano de dor e meses de terror, despedaçou-se completamente. Levantei-me da cadeira, não com um pensamento, mas com um imperativo físico puro. Todos os avisos da Eliana, toda a estratégia, evaporaram num flash de verdade incandescente. Vossa Excelência, a minha voz ressoou trêmula mais clara, cortando a tensão sufocante. Todas as cabeças na sala viraram-se para me encarar. Vossa Excelência, ele não pode ter a custódia dos meus filhos. Não com base numa família estável. Isso é uma mentira completa e absoluta. Senhora Lemos, está a desrespeitar o tribunal. Sente-se imediatamente. A voz da juíza Maria Antunes foi como um trovão, o seu martelo a rachar a madeira. Mas eu estava além da capacidade de a ouvir. As palavras saíram impulsionadas por uma fúria justa que eu não sabia possuir. O bebê não é dele! Gritei, a minha voz a quebrar num soluço de angústia e libertação. Ele mentiu à senhora, a este tribunal, ele mentiu a toda a gente. O caos irrompeu. Ela está histérica. Veja, juíza, esta é a instabilidade de que eu falava. O João gritou, levantando-se, o rosto uma máscara grotesca de raiva roxa e desespero. Ela perdeu a cabeça! Esta é a prova! Basta! O rugido da juíza Maria Antunes foi formidável. Uma explosão de pura autoridade que chocou a sala para o silêncio. Ela bateu o martelo 3 vezes,
o som ecoando como tiros. O seu olhar incandescente de fúria pregou o João onde ele estava. Depois mudou para mim. Senhora Leonora Lemos, disse ela, a voz perigosamente baixa. Fez uma acusação de proporções monumentais na minha sala de audiências. É melhor que seja capaz de a substanciar. Tem uma única prova? O meu olhar, através das minhas próprias lágrimas, moveu-se do rosto impiedoso da juíza, passou pelos destroços do João e da Inês e pousou na figura solitária e desfeita no fundo da sala. A minha voz baixou para um sussurro, carregada de toda a tristeza e certeza do mundo. Sim, disse eu, ele tem. Cada pessoa no tribunal seguiu o meu olhar. O olhar coletivo era uma força física, um foco de luz que encontrou e prendeu Ricardo Lemos ao seu assento. Ele encolheu-se visivelmente como se tivesse sido atingido. O sangue esvaiu-se do seu rosto, deixando-o num branco acinzentado e ceroso. Olhou para o rosto atordoado e traído do seu irmão. Olhou para Inês, que agora chorava abertamente na tribuna, a cabeça entre as mãos, e então os seus olhos encontraram os meus. E naquele olhar partilhado estava toda a sórdida e desoladora história. Lentamente, como se estivesse a mover-se em águas profundas, Ricardo Lemos levantou-se. Ele cambaleou ligeiramente, as suas mãos agarrando o encosto do banco de madeira polida à sua frente. Quando falou, a sua voz era uma coisa abafada e quebrada, uma confissão arrancada das profundezas da sua alma. No entanto, ela chegou com uma clareza devastadora a todos os cantos da sala silenciosa. Ela está a dizer a verdade, ele sussurrou. É o meu bebê. A detonação estava completa. O som do mundo do João a implodir foi um silêncio profundo e ensurdecedor. A raiva, a arrogância, o direito confiante, tudo desapareceu do seu rosto, substituído por uma expressão boquiaberta de horror puro e incompreensível. Ele cambaleou para trás e desabou na sua cadeira. Não apenas um litigante derrotado, mas um homem completamente aniquilado, esvaziado por uma verdade mais terrível do que qualquer mentira que ele alguma vez tivesse contado. Final Reflection. O rescaldo daquela confissão em tribunal foi rápido e total. A juíza Maria Antunes, furiosa com o engano flagrante, rejeitou o pedido de custódia do João com prejuízo, o que significava que ele não poderia apresentá-lo novamente. Na sua decisão mordaz, citou o seu esquema moralmente falido e falso testemunho por omissão. Conseguia a custódia temporária exclusiva, e o caminho para um acordo de divórcio fortemente a meu favor foi desimpedido. João Lemos perdeu tudo numa única tarde. A sua reivindicação aos filhos, a sua reputação, o seu irmão e a nova família que ele pensava ser a sua salvação. E hoje, não sei bem. Há dias em que penso que foi o melhor que me podia ter acontecido. Outros dias, penso que cometi um erro ou que pelo menos paguei um preço demasiado alto. Provavelmente ambos, para ser sincero. É assim a vida, certo? Nada é linear, nada é perfeito. A Sofia e o Pedro ainda estão a curar-se e eu também. Será que eles me perdoarão por todo o caos? Ou por não ter visto a tempo? É uma pergunta que me persegue. Mas esta vida, com as suas cicatrizes e as suas promessas incertas, é a minha. E sinceramente tive de lutar demasiado por ela para a largar agora. Foi uma vitória amarga, mas foi minha. O que fariam vocês nesta situação? Teriam ido tão longe para desmascarar a verdade, sabendo o que isso significaria para as vossas vidas?